Bom, eu queria falar sobre um outro assunto que é PDI, né? Grande Plano de Desenvolvimento Individual. Eu estava fazendo também essa reflexão porque eu estava muito pensando, né, que da minha carreira eu fiquei muito tempo sem um acompanhamento de alguém que, enfim, tivesse interessado no meu desenvolvimento em si. E foi a época que eu tive que ir atrás de eu mesmo montar alguma forma de se fazer isso, né, pesquisando e tudo mais. Né? Embora eu já fiz PDI com muitas pessoas, né, como gestor, já fiz algumas vezes também como liderado. Então, eu queria muito tentar passar o meu processo, pelo menos o que eu tentei refinar de como funciona para mim, mesmo não tendo alguém para me acompanhar. Se você está nessa situação, pelo menos isso vai te dar uma luz, tá? Enfim, espero que esteja aparecendo aí certinho, né? Mas acho que aqui a primeira coisa que eu queria citar é que você é responsável pelo seu, tá? Não fica muito nessa de esperar o seu gestor, porque às vezes ele tá tão atolado que ele não vai conseguir te dar atenção, tá? Isso infelizmente é muito comum, é muito comum isso acontecer. Então, quando isso acontecer, não fique triste. Pelo menos existem formas de você se desenvolver você mesmo, tá? Então, primeira coisa, o que eu pensei? O que a gente pode melhorar, né? E existem algumas formas de você saber isso. Eu acho que a primeira de todas é você se perguntar o que está faltando em você. E para você ter uma ideia disso, talvez ali você já trabalhando, você já está ali um tempo ali na empresa, você já vai conseguir sentir, pô, o pessoal está falando de observabilidade, eu não sei muito, eu vou querer aprender, tá? Isso já é uma coisa. Pensando em hard skill. Ou eu vejo que talvez eu seja muito quieto, porque o pessoal geralmente consegue conversar muito bem, talvez eu precise melhorar minha comunicação. É uma coisa. Mas aqui uma das coisas que também você pode encontrar é feedback, né? Então, seja do seu gestor, seja de, enfim, você indo atrás, ativamente pedindo, existem formas de dar um feedback estruturado. Recomendo que vocês dêem uma pesquisada nisso, de como buscar esse feedback mais estruturado, tá? Mas aqui acho que é uma das principais formas de você aprender de forma direta, né? Do input de alguém do seu lado, de alguém perto. E aí acho que as outras formas são a própria mentoria, né? Se você tiver essa disponibilidade, às vezes vai ter um dev senior ali que você pode começar a encher o saco dele para ver se ele consegue te dar uma mentoria, né? É uma super possibilidade, ou também buscar por fora, né? Já vi muita gente conseguindo encontrar mentoria no LinkedIn, e super funciona, é uma grande possibilidade, tá? E a terceira também é você pensar em quem te inspira, tá? Quem te inspira, né? É ótimo aqui, mas é quem te inspira. Até corrigir isso aqui pra não ficar errado, mas quem te inspira. Porque eu, por exemplo, quando eu tô no LinkedIn, eu vejo os posts de algumas pessoas e eu falo, pô, essa pessoa ela sabe a respeito disso. Deixa eu entender, mano, qual que é o background dela, o que ela já passou na vida, o que ela já fez. E aí eu, pô, cara, essa pessoa ela tá me inspirando pelos posts dela, enfim, toda a história de vida dela. Se você tem alguém mais perto que te inspira, isso também é um grande ponto para você ver o que tá faltando em você, tá? E acho que a última forma é que se você não tiver nenhuma dessas te encontrou nada, eu falaria para você explorar, tá? Pura e simplesmente buscar novas tecnologias. Cara, vai fazer um projetinho pessoal de alguma tecnologia que você está querendo aprender. Você já ouviu falar de Kubernetes? Cara, vai estudar um pouquinho, vai ouvir falar de OpenTelemetry, vai estudar um pouquinho. É super razoável também isso acontecer, tá? Até você conseguir encontrar esses outros pontos, porque às vezes você não está com tempo, inclusive, suficiente na empresa para saber o que você precisa melhorar. Tá? Principalmente ali a gente falando do primeiro ciclo de performance, isso é bem plausível de acontecer. Tá? E aí depois que você já tem uma ideia do que você precisa melhorar, a gente precisa falar do processo, né? Do processo da criação de um PDI em si. E aí eu acho que a primeira coisa é definir um espaço temporal que você pode trabalhar. Então, quando a gente fala aí de PDI, muitas empresas têm ciclo de performance, né? E aí fica a dúvida. Qual que é o ciclo de performance da sua empresa? É 6 meses? É um ano? Não tem? Se não tiver, defina você mesmo, pelo menos um tempo que você acha razoável, mas em geral 6 meses é um tempo muito suficiente para se desenvolver, tá? E em alguma coisa, claro, desenvolvimento às vezes é rápido, um mês em algumas coisas, mas quando você pega um blocão de 6 meses, você vê que teve uma grande mudança de você de janeiro para junho, tá? E depois que você define esse bloco temporal, nesse espaço, você começa a definir as tarefas, que elas podem se alterar, mas em geral você pega aquele objetivo que você está querendo fazer
e individualiza ele em tarefas. O que você vai fazer para alcançar aquilo? Às vezes, quando eu estou falando, por exemplo, de AWS, meu objetivo às vezes é melhorar na AWS a ponto de tirar um certificado. O que eu preciso fazer para tirar esse certificado? Como que você vai atacar esse problema? Quer aprender Kubernetes? Talvez a sua tarefa, no caso, seja tirar a certificação do Kubernetes para ter certeza disso. Então, fazer esse jogo de cintura. E aí, a gente está numa época que a gente tem um grande aliado, que é a própria IA. E você perguntar para o Gemini, para o próprio GPT em si, o que você pode montar nesse processo, como você pode fazer esse processo, é super razoável, né? Para ele te ajudar a montar essa tarefa, estruturar, se você não tiver alguém em si. Se você tiver a mentoria, essa pessoa também vai poder te ajudar, né? E você fazer check-ins disso, né? Se você tem a oportunidade de fazer one-on-ones com o seu chefe, cara, vai falando do que você está melhorando, tenta colher algum feedback de alguma coisa que aconteceu ou não. Se não, faça check-ins com você mesmo. Então, chega ali no fim do mês, abre seu Obsidian, abre seu bloco de notas, sua ferramenta aí textual e tenta escrever a respeito do que você melhorou, qual foi seu processo, o que não deu certo, o que deu. E aí isso vai te dar uma munição para entender como melhorar também, tá? O processo, não só o como você melhorou, mas entender o que pode ser melhor no processo ou o que te atrapalhou, tá? E a última coisa que eu até deixei em verde aqui, um pouquinho mais explícito, é a parte de documentar, tá? A gente chega nisso porque documentar é a coisa mais importante. Porque quando a gente fala de passou um mês, passou 2 meses, às vezes você não vai lembrar o que você fez ali em janeiro. E você documentar isso é super importante você saber o que eu costumo fazer, inclusive. Eu, particularmente, eu gosto de fazer isso a nível de dia, tá? A nível de dia e de conquista. Então, nesse dia eu fiz esse estudo, esse projeto tal. Ou eu comecei esse projeto nessa parte tal. E aí, quando eu termino esse projeto, eu coloco, no caso do meu Obsidian, eu coloco um hashtag conquista. Porque ali eu completei uma parte. Ou, enfim, peguei aquela tarefa, eu completei aquela tarefa que eu coloquei do meu PDI finalmente. Mas tinha todo o histórico. Por quê? Porque eu sei, quando chegar em junho, eu sei que no dia 17 de janeiro eu aprendi aquilo. Isso é extremamente valioso. Para você ver o seu passado e você falar, cacete, eu não tava coçando o saco. Naquele dia eu tava aprendendo. Eu evolui de pouquinho em pouquinho em pouquinho eu cheguei. Tá? Eu digo isso muito porque quando eu tava tirando as certificações da AWS no ano passado, principalmente acho que é de engenheiro de dados ou enfim de arquiteto de soluções, eu via que tinha todo um caminho ali que eu comecei a aprender serviço a serviço, eu fiz 2, 3 projetos de cada serviço, eu fui pegando uma base que eu falei, cara, nossa, foi todo esse caminho aqui para aprender, isso foi lindo. E aí o melhor é que quando você chega para demonstrar isso para o seu gestor, alguma coisa, eu tô falando de PDI de coisas que você está aprendendo, mas pode ser coisa que você esteja aplicando para o trabalho também, né? Porque em geral o PDI é uma coisa que você vai melhorar para poder aplicar no seu trabalho. Né? Eles estão relacionados. Quando você vai mostrar para o seu gestor, ele vê aquilo, todo aquele pensamento, todo o caminho que você fez, ele... Cara, eu como gestor, eu brilho os olhos. Eu brilho muito os olhos. Então, enfim, eu acho que essa é a minha recomendação de PDI. Não esqueçam de documentar, realmente é talvez a etapa mais importante para você defender, inclusive, numa avaliação de performance. Tá? Eu estou falando aqui pontos de hard skills, né? Eu acho que acabei tocando muito nisso, mas soft skills são extremamente importantes. Tá? Então, se você tem algum problema ali que você vê, me deram um feedback que eu não tenho uma comunicação boa, você aprender isso e você conseguir detalhar ali na parte de documentação os seus esforços, o como que você melhorou, que naquele dia específico, sei lá, em fevereiro, em março, você conseguiu um feedback que você teve uma melhora. Na hora de você apresentar isso é super importante. Isso é ouro, é um ouro inacreditável. Então, enfim, acho que essa é a minha dica aqui. Só voltando, esse é o processo, tá? Pense nisso no seu PDI. O único interessado nele, de fato, é você. É a única pessoa que vai estar 100% interessada é você. Às vezes, novamente, infelizmente, você não vai ter alguém que te guie, mas eu espero que dessa forma que eu apresentei, você não fique desassistido, você consiga encontrar seu caminho, tá? E é isso.